Olá, este é o podcast Saberes e Letras, o canal de quem gosta de ler, aprender e ensinar. E aqui você vai viajar por mais um livro, conhecer autores e obras para compor o seu acervo pessoal e profissional. Eu sou Gisele Oliveira, professora mestra em literatura brasileira. Vem com a gente se aventurar por mais uma obra literária. Andavam os astros numa agitação muito fora das suas rotas. Tanta desordem nos astros configurava algum prenúncio e trazia o rei Melquior num grande sobressalto. O que estaria para acontecer? Foi então que ele viu a estrela. Logo depois, as restantes estrelas e estrelinhas retomaram em sossego os seus lugares, como se antes tivessem promovido uma ciranda de boas-vindas a anunciar aos céus em festa a recém-chegada. Melquior procurou nos registros onde aprendera a abarcar a vastidão da noite. Não constava. Quero uma dica para você reconhecer que história é essa? Não é sobre astronomia. Se bem, poderia ser. Os astros estão agitados porque é a chegada do sol que vem do alto, conforme o louvor de Zacarias no Evangelho de Lucas, ou a profecia de Malaquias no Antigo Testamento, que diz que o sol da justiça há de nascer. Sim, nossa história de hoje é um prenúncio do nascimento de Jesus. Mas o que aconteceu um pouco antes dele? Quem foram estes reis, Gaspar, Baltazar e Melquior, que levaram presentes e foram adorar o Salvador? De onde vinham? Eles se conheciam antes do encontro com o Menino Deus? Nosso livro se chama No Rastro das Estrelas, quando os três reis eram príncipes, de Antônio Torrado, com ilustrações de Leles. E quem conversa com a gente sobre esse texto religioso, mas também literário, é Isabela Zappa. Ela é mestre em educação, especialista em literatura infantil e juvenil, e criadora da página Na Corda Bamba de Literatura Infantil, que foi indicada ao Prêmio Instituto Pro Livro Retratos da Leitura. Bem-vinda, Isabela. A história dos três reis magos que visitam Jesus logo após o seu nascimento é muito conhecida. Ainda vale a pena contá-la? A história dos três reis magos, ela é uma grande metáfora, né, de uma criança que nasce, uma criança que vem para o mundo e o quanto a gente tem de oferecer o nosso melhor para essa criança. Tem um tanto de magia, tem um tanto de cada um que pode oferecer o que tem de bom. Então eu acho sim que a história dos três reis magos é uma história que é importante de ser recontada. E por que não a gente fazer isso com as crianças, né? Trazer essa bondade, essa possibilidade de oferta para esse ser que está chegando no mundo. E ler é sempre uma oferta, né? Ler é sempre uma generosidade. E a gente pode oferecer o que a gente tem de melhor, trazendo as histórias. Há um trecho do livro que diz que a história de cada homem contém parte da história de outros homens. Isabela, nós somos história com letra minúscula e história com letra maiúscula, tudo ao mesmo tempo? Sim, nós somos histórias e histórias, né? A nossa vida, ela é composta das nossas histórias, das histórias daqueles que nos antecederam, das histórias que a gente lê. A nossa vida, ela é um compilado de tudo que a gente observa, de tudo que a gente vive, daquilo que nos contaram, né? As histórias orais, aquilo que a gente leu. Então, realmente, a gente vive uma história que é repleta de histórias. E que bom que isso pode acontecer, que bom que a gente pode olhar para as
coisas que já passaram e reconstruir a nossa história. Que bom que a gente pode olhar para o nosso tempo e viver o nosso tempo costurando as nossas histórias. E que bom que a gente pode ler histórias e ampliar o nosso repertório de finais, né? A literatura, ela traz um tanto disso. Quando eu leio, eu vejo mundos possíveis, mundos que eu não imaginava que fossem possíveis. E dessa forma eu posso tecer a minha história do meu jeito. Então nós somos feitos sim de histórias e histórias. Fomos brindados em No Rastro das Estrelas com um texto de Nelly Novaes Coelho. E ela afirma que o livro é uma fábula de raízes bíblicas. A gente conhece muitas fábulas famosas, a cigarra e a formiga, o alegre e a tartaruga. Mas o que significa dizer que esta obra é uma fábula de raízes bíblicas? Eu acho que quando a gente fala sobre as raízes, né? As raízes são coisas que estão debaixo da terra, que estão segurando a árvore, né? A raiz, ela é o que dá sustentação, é quem busca alimento. E quando a gente tem uma história dessa, né? Que é uma história dos 3 reis magos, ela vai trazer pra gente e vai remontar esse grande livro, essa grande raiz que é a Bíblia, né? Que é o livro mais lido no mundo, né? E que tem histórias sobre a nossa história, como a gente estava dizendo antes. Então, acho que a gente pensar na fábula, né? Que é essa história com os animais, essa história que tem uma moral, né? A gente pode pensar que essa história que a gente está lendo agora, ela tem raízes, né? Ela se alimenta e busca alimento nas histórias bíblicas. Em diversos momentos, seja da história de Gaspar, de Baltazar ou de Melchior, ou da história que eles 3 vivem juntos, sempre aparece uma estrela. Qual é o papel dela na vida deles? Qual é a mensagem deixada por essa estrela no livro? Estrelas, né, tem várias conotações ao longo das histórias, né? As estrelas estão no céu, elas estão longe, elas parecem inatingíveis. Ao mesmo tempo, né, há muitos anos atrás, as pessoas se guiavam pelas estrelas. A gente tem também a astrologia, a gente tem também a expressão escrito nas estrelas, né? As estrelas funcionam como uma direção, como um guia, como um destino, né? Esse destino que tantas vezes o livro fala, né? Eu não gosto muito de pensar sobre mensagem deixada, né? Eu acho que cada leitor vai ler a história dos 3 reis magos de uma forma, né? Vai se deixar impactar de uma forma diferente, né? Alguns vão pensar nas aprendizagens deles ao longo da vida, outros vão pensar nas escolhas, outros vão pensar no destino, outros vão pensar nesse caráter desses homens, né? Que foram se formando com tanta sabedoria. Eu acho que a estrela, ela tem essa conotação de ser um fio condutor, tanto da história quanto das nossas vidas, né? E de ser algo que a gente não consegue atingir, não sabe como é verdadeiramente, mas que está ali e a gente consegue enxergar como um guia, né? E são tantas as estrelas pelo céu, mas essas estrelas, elas nos levam a algum lugar, né? Então eu fico pensando um pouco sobre isso. A história do nascimento de Jesus e de seu encontro com os 3 reis é, segundo o próprio livro, algo do maravilhoso. Como você vê esse maravilhoso na obra e na literatura? O maravilhoso, como a própria palavra diz, é algo que extrapola, né? Que é além do bonito, né? É maravilhoso. O maravilhoso, ele tem essa relação, para mim, com a magia, com a fronteira entre a realidade e a fantasia, né? Porque por mais que a gente saiba que os contos maravilhosos são esses contos que extrapolam muito da realidade, a gente sabe que tem um tanto de magia, né, nas nossas vidas, tantas coincidências, né? A gente acabou de falar aí das estrelas, do destino, né? Tantas coisas que acontecem com a gente que a gente não sabe por quê. E eu acho que as histórias nos fazem perceber isso, as histórias do maravilhoso nos fazem ter essa esperança de que tudo é possível, né?
e eu acho que o maravilhoso é muito importante na formação do leitor, justamente porque ele traz a esperança, ele amplia os horizontes, ele aumenta as possibilidades, né? Desenvolve a capacidade de fantasiar e de criar, e fantasiando e criando, a gente pode, como eu disse antes, né, ser construtores da nossa própria história, porque se a gente entende, né, que tudo é possível, ou que quase tudo é possível, a gente vai criando os nossos caminhos. Então eu acho que o maravilhoso ajuda a gente a viver melhor, o maravilhoso ajuda a gente a encontrar saídas para os nossos problemas cotidianos, a trazer essas 1000 possibilidades, e que sejam elas fantasiosas ou verdadeiras, para dentro da nossa história, né? E assim a gente vai conseguindo viver com um pouco mais de leveza. Para que tipo de leitor você indicaria este livro, Isabela? Olha, No Rastro das Estrelas, eu acho que é um livro mais para um leitor mais experiente, né? Ele tem um vocabulário um pouco mais apurado, um texto maior, né? Eu gosto sempre de pensar na mediação, né? Quem vai ler esse livro junto com o leitor, né? Se ele vai ler esse livro sozinho, eu acho que ele precisa ser um leitor um pouco mais velho, mais experiente, né? Ali a partir de uns 12, 11 anos, né? Se ele vai ser lido junto com um adulto, seja ele um professor ou um familiar, aí eu acho que um pouco antes, né, uns 9, 10, mas eu acredito que a leitura ela possa ser feita por leitores, né, de todas as idades em vários momentos da vida. O que eu acho que muda essa relação é a mediação. Então, se ele vai ler sozinho por uma determinada idade, se ele vai ler com um adulto com outra idade, né? Tem muitas coisas para serem discutidas a partir desse livro, tem muitas questões históricas, contextualizações, né? Que eu acho que um leitor mais contemporâneo, né? Um leitor mais jovem, vai precisar de uma certa ajuda, né, para resgatar essa história, né? Principalmente porque tem essa questão bíblica, apesar deles já terem ouvido falar dos três reis magos, né? Mas ter esse passado, essa contextualização histórica, isso nos remete a um leitor um pouco mais experiente, né? Um leitor que tenha mais experiência com a leitura, ou um adulto que possa fazer essa leitura compartilhada com ele. Para fecharmos esse papo, para você, qual é a mensagem que fica após a leitura de No Rastro das Estrelas? Eu queria responder essa última pergunta trazendo um trecho do livro que me marcou muito, né? Diz assim: Córdomo ensinara-lhe que no prodigioso mundo dos corpos celestes tudo gira em espiral incansável. Sendo assim, não há círculos fechados na extensão do céu. E se o mago persa tivesse enganado, e o fim ainda e sempre o princípio? Nesse caso, a estrela nova podia ser a antiga estrela, remoçada, cintilante de promessas. E aí ele continua, né? O texto continua dizendo assim: lá vão os 3 reis peregrinos, cada qual pelo seu caminho, cada qual com a sua carga de esperanças, todos os 3 de olhos fixos na estrela redentora, alçada ao apogeu da noite. Lá, mais para diante, num cruzamento de caminhos, hão de se encontrar e reconhecer-se. Tão diferentes que eram, tão diferentes que são. E juntos seguirão jornada. Então, assim, eu não gosto muito de falar em mensagem, porque eu acho que cada leitor é capaz de escutar o livro, de ler esse livro de uma forma diferente, né? Cada leitor vai parar numa frase, numa palavra, num parágrafo e vai dialogar com a sua própria história, né? Então, eu acho que não haveria uma mensagem, mas muitas mensagens. Mas para mim, o que ficou, né, são essas histórias desses 3 homens tão diferentes que se encontram, né, que depois de tanto tempo, né, se reencontram e vão atrás dessa estrela, desses homens que se modificaram ao longo do tempo, que se refazem, né? É uma história de encontro mesmo, né, e de um destino dessa estrela que guia, né? O quão é importante a gente pensar nesses questionamentos, né, que são homens que se revêem e que são 3 homens diferentes
que se encontram. E como é bonito a gente poder se encontrar na diferença, a gente poder conviver na diferença e buscar o mesmo caminho, mesmo que a gente venha de lugares diferentes, chegar no mesmo lugar. Então é um pouco disso que fica para mim da leitura desse livro. Que maravilha, que delicadeza esse papo com Isabela Zappa sobre No Rastro das Estrelas, quando os 3 reis eram príncipes. O Natal está quase aí, já batendo na porta. Você encontra esse livro no site paulinas.com.br ou em uma loja física das Paulinas. Lá vão os 3 reis peregrinos, cada qual pelo seu caminho, cada qual com sua carga de esperanças, todos os 3 de olhos fixos na estrela redentora, alçada ao apogeu da noite. Lá mais adiante, num cruzamento de caminhos, hão de se encontrar e reconhecer-se. Tão diferentes que eram, tão diferentes que estão. E juntos seguirão sua jornada. Lá longe, no presépio que a estrela aponta, há um pulsar de luz e cantos e flautas de pastores. Só faltam os 3 reis magos. Não se percam na viagem, não demorem, não se esqueçam de chegar. É isso. O podcast Saberes e Letras quer ser sua companhia e aproximar ainda mais você da literatura infantil e juvenil de qualidade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!